irmãos e irmãs em Cristo, o evangelho deste domingo é uma continuação daquilo que nós ouvimos no último fim de semana. No último domingo, Jesus realizou a multiplicação dos pães e sobraram 12 cestos. Esses 12 cestos foram recolhidos e guardados pelos apóstolos. E no evangelho de hoje, Jesus obrigou os apóstolos a atravessarem para o outro lado da margem, enquanto Jesus rezava. 12 cestos de peixes, 12 cestos de pães, 12 apóstolos. Quantos cestos de pães para cada apóstolo? 1. O que significa atravessar para o outro lado da margem? Onde Jesus realizou o milagre era um território judaico. E no Evangelho de São Mateus existe um conflito muito grande internamente na comunidade, porque a comunidade que era judaica e depois se tornou cristã, não aceitava que estrangeiros e que pagãos entrassem para a comunidade e se tornassem cristãos. Havia algo muito curioso: alguém para se tornar cristão, e chamando de cristão estamos dizendo que eram católicos, só havia a igreja católica. Alguém para se tornar cristão precisava ser circuncidado, e aí se tornava judeu e depois se tornava cristão. Era assim que acontecia. Do outro lado da margem, onde Jesus obrigou os apóstolos a irem, era um local chamado Genezaré. Genezaré era um território pagão. Genezaré era um território que os judeus não tinham grande influência. Jesus realiza a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães é um sinal da Eucaristia. A multiplicação dos pães, o pão, é um símbolo daquilo que seria a Eucaristia. E muito interessante que Jesus, quando ele realiza a multiplicação dos pães, não é Jesus que distribui os pães. Quem distribui os pães são os apóstolos. É Jesus dizendo para eles aquilo que seria a identidade dos apóstolos: dar Jesus para os outros. E hoje Jesus vai além. Jesus pede para os apóstolos não apenas dar Jesus para aqueles que estavam com fome, estavam ouvindo a pregação. Jesus dá um cesto de pão para cada apóstolo, pede para eles atravessarem o mar e no território pagão levar Jesus para eles. Na última terça-feira nós celebramos São João Maria Vianney, padroeiro dos padres. Essa é a missão do padre. Essa é a missão do padre: levar, entregar Jesus para as pessoas. O que eu vou dizer agora eu digo com muito amor. Um dos grandes responsáveis pela crise que a Igreja Católica vive hoje, e eu digo isso com tristeza, a Igreja está em crise. Um dos grandes responsáveis da crise que a Igreja está vivendo são os padres, que de certa forma esqueceram ou perderam a sua identidade. A identidade e a função do padre é levar Jesus para as pessoas. Se precisar, pode fazer na tradução que isso serve para eles. Tem mais ou menos 10 rapazes, incluindo o Adriano, solteiros. Então tem vocação aqui, depois o padre vai falar um pouquinho em inglês para eles. Tem vocação aqui para padre, então, dear boys, now I'm going to speak about vocation. You know what is vocation? One day in your life you need to choose what you want to do. Then what is your choice? You have 2 options. You choose to marry a wife or to marry the church. This is the point. Go to the point. One day you need to choose if you want to marry a wife or if you want to marry the church. For you girls, this is very simple. What is vocation? One day you choose, or if you want, you can choose if you want to marry a husband, a man, or if you want to marry Jesus. This is so simple. You choose. What is the best, Father? What I need to choose? Up to you. This is your life. One day you need to choose.
Marry Jesus or marry a man. One day you need to choose. Or you marry the church or marry a wife. Look to yourself and take your decision. This is vocation. Qual que é uma das grandes responsabilidades da crise da igreja? Infelizmente, eu digo isso com muita dor no coração. Muitos padres, muitas pessoas do clero pensavam que a missão do clero era levar política para o povo. Durante muito tempo, os altares da igreja se tornaram palanques políticos. Durante muito tempo, o ambão se tornou palanque partidário. Eu tive um primo que foi candidato. O irmão do meu cunhado foi candidato. Nunca pediu para eu fazer propaganda. Se pedisse, ia passar vergonha. Sabe o que aconteceu? A igreja, grande parte da igreja, tornou lado de partidos políticos. E esses partidos políticos, quando chegaram ao poder, se tornaram como quadrilhas, e a maioria desses líderes estão presos. A igreja não é para política. Função dos leigos. A missão do padre não é cuidar de ovos de tartaruga. A missão do padre não é ser cabeça de ONG. A missão do padre, o evangelho está falando, é levar Jesus. É dar Jesus. Mas esta crise em relação à identificação do clero com a política está acabando. Hoje nós vivemos uma outra crise, que é a crise da mundanização. Adriano, se for por esse caminho, o pai e a mãe do Adriano já arregala o olho quando o padre vai falando com o Adriano, ela já pensa, já vem bronca. Se for por esse caminho, já pode voltar para casa, nem fica padre. Existe a crise da mundanização. Tem muitas pessoas que acham que vão converter e ajudar os leigos se mundanizando. Essa semana mesmo recebi uma foto de um padre de 50 anos de idade fazendo tatuagem, porque quer ser como o povo. Eu, quando tinha 15 anos de idade, eu usava brinco. Pode olhar na minha orelha, é a marca até hoje, usava brinco, usava o cabelo longo. Padre, você se arrepende? Eu acho que não. Um menino que jogava vôlei, tinha sonho de ser atleta profissional, todo mundo usava. Quando eu fiz uma experiência com Deus e decidi ser padre, cortei na hora, joguei no lixo, acabou. Não combina, não combina. A missão do padre não é trazer o mundo para a igreja. A missão do padre, do consagrado, é levar a igreja para o mundo. Por que eu uso clésima? Por que eu uso a roupa preta? Tem muitas pessoas na sociedade que nunca vão se encontrar com Deus. Tem pessoas na sociedade que nunca vão ver uma Bíblia. Tem pessoas na sociedade que não vão entrar na igreja. Mas quando elas veem um padre de batina ou veem um padre de clésima, é como um sino batendo no meio da praça. Sabe quando você ouve o sino? Tom, tom, tom. O que significa um sino batendo? O que significa um sino batendo? É a presença de Deus. Deus está lá. Deus está lá. Rezem pelas vocações, rezem pelos padres. A missão do padre, e o evangelho começa dizendo sobre isso, é dar Jesus. 12 cestos, um cesto para cada um. E Jesus diz, vai para Genezaré. Obrigou, por quê? Porque Jesus quer que ele chegue a todas as pessoas. E eu digo para mim mesmo, o local do padre é confessionário, celebrando a missa, indo para o hospital, indo para asilo. Padre não precisa ser um moderninho, não precisa ser um boy. Se quiser ser boy, fica no mundo. A missão do sacerdote é dar Jesus para as pessoas. E para isso não precisa ser como as pessoas. Jesus subiu, essa é a identidade do sacerdote. E agora nós vamos para a identidade de Jesus. A identidade do sacerdote é receber Jesus, levar Jesus para as pessoas. Qual que é a identidade de Jesus? Jesus estava no alto da montanha rezando. Jesus desceu da montanha, andou sobre as águas e se encontrou com Pedro.
Jesus é aquele que desce da montanha para se encontrar com cada um de nós. Ou seja, Jesus é Deus que se fez homem. Jesus é Deus. Jesus não é um sábio. Jesus não é um professor. Jesus não é um pedagogo. Jesus não é um jovenzinho simpático. Jesus não é um boy. Jesus não é um amiguinho da sociedade. Jesus não é uma pessoa engraçada, um grande autor. Isso tem Dalai Lama. Isso tem Mao Tse Tung. Isso tem não sei quem. Tem muitos. Jesus é Deus. Jesus é Deus que um dia se fez homem. Veja, desceu da montanha, desceu do céu para se encontrar com cada um de nós. Na época de Jesus, as pessoas tinham medo do mar. Na época de Jesus, as pessoas tinham medo das águas. As águas eram símbolo da morte. Jesus é aquele que caminha em cima, sob as águas, para mostrar a cada um de nós que Ele é capaz de vencer a morte. Jesus caminha sobre as águas para mostrar a cada um de nós que Ele é Deus e que nem a morte é mais forte do que Ele. Qual que é a identidade de Jesus? Qual que é a identidade do Padre? O Padre leva Jesus para as pessoas. O Padre é uma pessoa separada, retirada do meio do povo, para servir o povo naquilo que consiste as coisas de Deus. Quem que é Jesus? Jesus é Deus, que é capaz de andar sobre as águas, que desce da montanha para se encontrar conosco. São Pedro, aqui também representando cada um de nós. São Pedro olha para Jesus e fica encantado. E aqui eu penso que não existe orgulho, aqui existe um desejo de um coração apaixonado. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu também quero. Deixe-me andar nas águas como o Senhor está andando. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Quando Pedro começou a olhar para si mesmo, olhar para as águas, olhar para o barco, olhar para o lado, olhar para as nuvens, olhar para os amigos, olhar para a terra, olhar para as nuvens, quando ele começou a olhar para a sua túnica, quando ele começou a olhar para o cesto de pães, o que aconteceu? Afundou. Não precisava nem explicar muito, você já entendeu. Olhou para Jesus, fica em pé. Vence até a morte. Olhou para Jesus, like. Olhou para si mesmo, dislike. Olhou para Jesus, like. 10 mil likes. Ficou olhando para você, olhando para as coisas que passam. Padre, o que significa olhar para Jesus? O que significa olhar para Jesus é ter valores nobres na sua vida. Ter valores nobres. Aqui quem é pai e quem é mãe, essa é a sua missão de pai e mãe. Tem pai e mãe se infantilizando para agradar filho. Pai e mãe de 40 anos de idade, 50 anos de idade, igual um bobo, igual um palhaço para agradar filho. Sua missão não é ser palhaço do seu filho, não. Sua missão é dar valores para o seu filho. Sua missão é ensinar o seu filho a tomar decisão. A sua missão é ajudar o seu filho, o seu neto a amadurecer, a ser uma pessoa de limites. Sociedade sem limites, sociedade estragada, a nossa sociedade. Valores. A vida do ser humano, ela é baseada em duas opções que ele escolhe uma. Ou em vícios, ou em virtudes. Qual que é a diferença entre o vício e a virtude? Queria tirar a máscara para sorrir, para falar sorrindo para vocês. Uma vez uma pessoa disse: Padre, você é meio duro nas suas palavras, mas o padre sorri, então tudo fica mais tranquilo. Então imagina o padre sorrindo agora, todo sorridente. Você vai escolher entre vícios e virtudes. O que é o vício? Repetição do erro. O que é a virtude? Repetição do acerto.
Missa todos os domingos, estou encantado com vocês. Missa todos os domingos, virtude. Ficar falando mal da vida dos outros durante a semana, vício. Já disse, na entrada do inferno tem um tapete vermelho enorme, língua de fofoqueiro. Tapetão vermelho assim brilhando, línguas de fofoqueiros. Missa, virtude. Esquecer de Deus durante a semana, vício. Rezar, virtude. Amar com todo o seu coração e ter a capacidade de perdoar. Perdoar é duro, perdoar é difícil, perdoar sangra. Virtude. Olhar só para si, vício. Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos dê esta graça, guarde isso no seu coração. Teve uma pessoa me falou, padre, eu lembro quando o padre falou sobre isso, quando eu olho para Jesus eu fico em pé, quando eu olho para mim eu caio. Querido irmão, querida irmã, não tem saída. Eu vejo isso pelas missas de funeral. Ontem mesmo celebrei. Ontem foi um dia muito bom, um dia muito feliz. Eu celebrei às 16h para os escuteiros em Coloã, às 6 aqui, às 7h30 na casa mortuária, uma missa de funeral. 3 assim, uma atrás da outra, e cada uma experiência mais bonita do que a outra. Numa missa de funeral você percebe quando uma pessoa tem fé. Quando você, e aqui, a sociedade chinesa não gosta que fala de morte, não pode, não tem conversa, gosta ou não gosta, é a vida, é a vida. Você vai perder o seu pai, você vai perder a sua mãe, vai perder as pessoas queridas, elas vão passar. E essa dor, ela dói muito, não tem cura, não tem cura. Perder pai e mãe dói, vai doer até o último dia da sua vida. De vez em quando você esquece um pouco e depois volta, fere, dói, sangra. Perder pessoa amada e querida dói, não tem mágica, não adianta ficar fazendo corrente de oração. Se estiver fazendo novena, achando que a novena vai acabar com a dor de perder uma pessoa querida, nós estamos tendo a novena pelas pessoas falecidas, graças a Deus, muitas pessoas fazendo a novena online, não precisa nem fazer a novena, vai doer. Agora, quando uma pessoa tem Deus, mesmo na tribulação, mesmo na perda, mesmo na decepção, mesmo na traição, essa pessoa ela tem paz, ela tem paz. Porque os olhos dela não estavam no outro. Os olhos dela estavam em Jesus. Em Jesus. O coração dói, fica triste, não esquece, mas os olhos estavam em Jesus. Encerro dizendo, São João Cassiano, um grande santo da igreja do século IV. Ele gostava de usar uma palavra em grego, a palavra telos. T-E-L-O-S, telos. São João Cassiano dizia, a vida cristã é ter os olhos fixos no telos. O que significa telos? Meta, alvo, target, goal. Telos é meta, olhos fixos em Jesus. Papai e mamãe partiu, triste, vida que segue. Teve uma decepção, uma briga no trabalho, triste, vida que segue. Por quê? Porque os seus olhos não estão nesta realidade. Seus olhos estão no telos. Telos. Olhos em Deus. Olhos em Deus. Qual que é a finalidade da vida humana? Amar e servir a Deus e um dia se unir a Ele eternamente no céu. Acabou. Acabou, não precisa nem para a aula de teologia. Qual que é a finalidade da vida humana? Por que você existe? Por que você está aqui nesse mundo? Por que você não morreu ainda? Para amar e servir a Deus e através desta realidade, unir-se a Ele eternamente no céu. Ponto. Acabou? É isso. Que Deus nos ajude a termos os olhos nele. Que Deus nos ajude a nós padres darmos Jesus, não darmos política nem mundo, darmos Jesus. Que Deus
nos ajude a ver Jesus como aquele que desceu da montanha e caminhou sobre as águas. Ele como Ele é. Ele não é um poeta, nem um escritor, nem um sábio. Ele é Deus. Deus. E nós como leigos, católicos, olhos fixos no telos, olhos fixos no Senhor. E aí quando o mar está agitado, você não se preocupará com o mar, você se preocupará com aquele que olha para você, que caminha contigo e que te sustenta, o Senhor.